Eu sou Morgan, tenho 34 anos e, até o ano passado, quase fui obrigada a me tornar a babá permanente e não remunerada da minha irmã. Meus pais controladores viram uma oportunidade quando Amber engravidou e foi abandonada pelo namorado. Eles me culparam e me fizeram voltar para casa temporariamente, explorando meu desejo de ajudar uma família em crise. Eu não fazia ideia de que eles já tinham transformado meu quarto em um berçário e planejado todo o meu futuro sem o meu consentimento. Eu tinha esperança de poder sustentar minha irmã e, ao mesmo tempo, manter minha independência, mas suas táticas de manipulação quase me custaram tudo. Se você está assistindo a isso de um lugar onde as obrigações familiares parecem sufocantes, curta e inscreva-se para saber como escapei da armadilha deles e reconstruí minha vida nos meus próprios termos. Crescendo em Meadowbrook, um subúrbio de classe média nos arredores de Detroit, sempre senti o peso de ser a pessoa responsável em nossa família de 4 pessoas. Meus pais, Deborah e Frank Sullivan, estabeleceram essa dinâmica desde cedo. Enquanto minha irmã mais nova, Amber, desfrutava de liberdade e perdão pelos erros, eu era cobrado por padrões impossivelmente altos. Quando Amber quebrava o toque de recolher, era criança sendo criança. Quando eu chegava em casa 5 minutos atrasada, eu estava dando um mau exemplo. Esse padrão se repetiu ao longo da nossa infância e adolescência. Nossa casa parecia perfeita à vista de fora, estilo colonial, com um gramado bem cuidado e decorações natalinas que ganharam prêmios da vizinhança. Mas, dentro daquelas paredes, as expectativas recaíam desigualmente sobre os ombros dos jovens. Aos 13 anos, eu preparava jantares em família 3 noites por semana, enquanto Amber raramente tinha tarefas além de manter o quarto arrumado. Quando eu perguntava o porquê, minha mãe dizia: "Você é melhor em ser responsável, Morgan. É algo natural para você." Nada sobre responsabilidade era natural. Eu aprendi porque precisei. Meus anos no ensino médio giravam em torno de manter um GPA 4,0 enquanto trabalhava meio período na biblioteca local para economizar para a faculdade. Enquanto isso, Amber alternava grupos de amigos e hobbies, abandonando cada um quando exigiam dedicação. Apesar de suas notas medíocres, meus pais financiavam suas caras aulas de dança e acampamentos de verão. Embora eu ganhasse presentes práticos, como calculadoras gráficas e trajes profissionais para entrevistas de emprego, a faculdade e a sua saída se tornou meu mantra pessoal. Candidatei-me a instituições a pelo menos 480 quilômetros de distância, conseguindo uma bolsa parcial para a Universidade Northwestern, em Chicago. Aqueles 4 anos me deram o primeiro gostinho da liberdade. Tomar decisões sem justificá-las, dormir até tarde nos fins de semana sem ser chamado de preguiçoso e construir amizades com pessoas que valorizavam minha confiabilidade em vez de explorá-la. Após a formatura, construí uma carreira como designer gráfico em uma respeitada empresa de marketing em Chicago. Aos 34 anos, eu tinha um elegante apartamento de um quarto com vista para o Lago Michigan, um emprego gratificante que desafiava minha criatividade e um círculo social de amigos genuínos que respeitavam limites. Eu visitava minha família nos feriados principais, mas mantinha uma distância cuidadosa que preservava minha independência conquistada com muito esforço. Então, veio a ligação que quase desmancharia tudo. Era uma terça-feira à noite, em abril, quando meu telefone tocou com o número da minha mãe. Quase deixei cair na caixa postal. Nossa última conversa tinha terminado com ela criticando minha decisão de passar o Natal no Colorado com amigos. Mas algo em mim ainda ansiava pela aprovação dos meus pais, então atendi. "Morgan, querida, precisamos que você venha para casa neste fim de semana", disse a mãe, com aquele tom peculiar que misturava preocupação e comando. "São assuntos importantes de família." "Que tipo de negócio familiar?", perguntei, imediatamente em guarda. "É sobre a Amber. Ela está em uma situação difícil, e precisamos discutir isso em família, cara a cara." Depois de alguma insistência, minha mãe revelou que Amber, agora com 29 anos, estava grávida de 4 meses. O pai, um barman com quem ela namorou por 6 meses, havia desaparecido ao saber da notícia. Meus pais estavam ajudando-a a superar esse momento difícil, o que eu sabia que significava ajudá-la, como sempre fizeram. "Só venha passar o fim de semana", insistiu minha mãe. "Você ainda faz parte desta família, Morgan." Aquela sutil sensação de culpa, insinuando que minha independência significava que eu os abandonaria, era um território familiar. Mas, por trás do meu cansaço, eu sentia uma preocupação genuína por Amber. Apesar do nosso relacionamento complicado, ela ainda era minha irmã e,
ao contrário dos nossos pais, eu reconhecia que ela era uma adulta enfrentando consequências de adulta, não uma criança precisando de resgate. Relutantemente, concordei em ir até lá naquela sexta-feira. Antes de sair do meu apartamento, dei uma olhada no espaço que havia criado para mim, a mesa organizada onde eu fazia projetos freelance, o cantinho de leitura aconchegante perto da janela, a cozinha onde eu cozinhava receitas ambiciosas só porque queria. Aquele era o meu lar, não a casa onde eu cresci me sentindo como uma empregada doméstica não remunerada. A viagem de 5 horas até Michigan me deu tempo para estabelecer limites mentais. Eu seria solidária, mas firme. Eu ouviria, mas não assumiria responsabilidades. Eu ofereceria ajuda dentro de limites razoáveis. Ensaiava frases como: não posso fazer isso, mas aqui está o que posso oferecer e isso não funciona para mim, mas vamos encontrar uma alternativa. Ao entrar na garagem da casa da minha infância, notei tinta fresca nas persianas e um novo paisagismo. Meus pais claramente estavam investindo na propriedade. Assim que desliguei o motor, minha mãe irrompeu pela porta da frente, de braços abertos. Você chegou! Finalmente, exclamou ela, me abraçando forte antes mesmo de eu fechar a porta do carro. Esperamos o dia todo. Papai apareceu atrás dela, me dando um abraço firme com um braço só. Que bom te ver, criança. Pegue suas malas. O jantar está quase pronto. Ao pegar minha mochila de fim de semana no porta-malas, não consegui me livrar da sensação de estar entrando em algo mais orquestrado do que uma discussão familiar. Meus pais pareciam tensos, mas estranhamente satisfeitos consigo mesmos. Só quando entrei no saguão, com o cheiro familiar dos aromatizadores de ambiente de canela da minha mãe, percebi o quão despreparado eu estava para o que me esperava. Amber estava sentada na sala de estar, com a barriga de grávida visível sob uma blusa esvoaçante. Ela não se levantou quando entrei, apenas acenou do sofá onde assistia a um reality show. Oi, mana, disse ela, como se eu tivesse saído por um dia, em vez de meses. Que hora? Estou morrendo de fome. A presunção casual de que eu tinha chegado para atender às suas necessidades disparou um sinal de alerta em minha mente. Mas eu afastei isso, lembrando a mim mesma que estava ali para ouvir e ajudar dentro dos limites, não para reacender velhos ressentimentos. Mal sabia eu que, na cabeça dos meus pais, eu já havia sido escalada para o papel de salvadora da família, quisesse ou não. O jantar daquela noite foi o tradicional banquete de boas-vindas da mamãe, carne assada, purê de batatas e caçarola de vagem. Quando nos acomodamos à mesa de jantar, a conversa inicialmente se manteve em território seguro, meu trabalho, o clima de Chicago, a liga de golfe do papai. Mas quando a mamãe serviu torta de maçã de sobremesa, o clima mudou. Então, Morgan, começou papai, cortando a torta em pedaços precisos, sua mãe e eu estivemos pensando sobre a situação da família. Você quer dizer a gravidez da Amber, esclareci, percebendo como eles evitavam fazer referências diretas à condição da minha irmã, apesar de ela estar sentada ali. Toda a situação, interrompeu minha mãe. O bebê da Amber, a casa, o nosso futuro como família. Um nó se formou no meu estômago. E a casa? Mamãe e papai trocaram olhares antes que mamãe continuasse com a casualidade habitual. Bem, achamos que faz sentido você voltar para casa por um tempo. Voltar de Chicago? Meu trabalho é lá. Minha vida é lá, respondi, sentindo-me emboscada. O trabalho remoto é tão comum agora, papai dispensou. Seu trabalho no computador pode ser feito de qualquer lugar. Meu trabalho em informática ou é uma posição sênior em design gráfico que levei anos para conquistar, corrigi, sentindo a frustração familiar de ter minha carreira minimizada. E embora parte disso possa ser feita remotamente, tenho reuniões com clientes, projetos colaborativos e responsabilidades de escritório. Amber suspirou alto. Não é como se você estivesse salvando vidas nem nada. Antes que eu pudesse responder, minha mãe interrompeu. Achamos que a família precisa se unir em momentos importantes. A Amber vai precisar de ajuda quando o bebê nascer. E ficarei feliz em visitar e ajudar no que puder, disse eu, cautelosamente. Mas voltar não é prático nem necessário. Veremos, disse papai com um ar de decisão que sugeria que ele considerava o assunto ainda aberto para negociação. Vamos mostrar as mudanças que fizemos lá em cima. Essas mudanças ficaram claras quando me levaram ao meu antigo quarto.
O espaço onde passei 18 anos havia sido completamente transformado em um quarto de bebê amarelo e cinza. Um berço branco estava no lugar da minha cama. Um trocador substituiu minha escrivaninha, e uma cadeira de balanço estava no canto, perto de novas cortinas blackout. Onde vou dormir neste fim de semana? Perguntei, atordoado com a presunção. Preparamos o sofá-cama na sala para você, disse mamãe, animada, como se estivesse oferecendo uma acomodação de luxo. É bem confortável. Você reformou meu quarto sem perguntar se eu ainda precisava dele? A pergunta saiu mais ríspida do que o pretendido. Você não mora aqui há anos, Morgan, disse papai. O espaço estava vazio, exceto nos feriados. Não é essa a questão, retruquei. É a suposição de que eu não me importaria. Amber, que vinha nos seguindo, revirou os olhos. Não é como se você estivesse usando. E o bebê precisa de um berçário de verdade. A proximidade do quarto da criança com o quarto da Amber, do outro lado do corredor, de repente me fez sentir. Então, onde exatamente você esperava que eu dormisse se eu voltasse? O silêncio desconfortável confirmou minha suspeita. A toca seria sua, disse a mãe finalmente. Poderíamos arrumá-la direitinho para você. A toca, um espaço apertado, sem porta de verdade, perto da cozinha, onde o barulho da manhã seria inevitável. A mensagem era clara: meu conforto e privacidade não eram prioridades, porque meu papel não era ser um membro da família com igual status, mas sim atender às necessidades de Amber. Naquela noite, no sofá-cama cheio de caroços, me virei enquanto o plano deles ficava mais claro. Na manhã seguinte, minha mãe mencionou sem querer que o quarto do bebê precisaria ser pintado depois que você se instalar de novo, enquanto meu pai falava sobre como eles poderiam usar outra renda na casa. Quando eu reclamei, explicando que tinha um contrato de aluguel e obrigações profissionais, eles usaram sua arma mais eficaz, culpa. A família se sacrifica pela família, disse a mãe, triste. Abandonei minha carreira de professora para criar vocês, meninas. Essa foi sua escolha, lembrei-a, e as coisas eram diferentes naquela época. Nós apenas pensamos que você gostaria de estar presente para sua irmã, acrescentou papai, principalmente porque você não tem suas próprias responsabilidades familiares. A insinuação de que minha vida tinha menos valor por não ser casada e não ter filhos me magoou profundamente. A conversa tomou outro rumo a partir daí, com Amber finalmente saindo furiosa, alegando que eu estava sendo egoísta por não concordar imediatamente em virar a minha vida de cabeça para baixo. Mais tarde naquela tarde, descobri sinais mais preocupantes. Enquanto procurava um carregador no escritório do meu pai, encontrei contas mostrando que meus pais estavam com dificuldades financeiras maiores do que admitiam, uma segunda hipoteca, extratos de cartão de crédito com parcelas mínimas e contas médicas sugeriam que contavam com a minha renda para se manterem. No entanto, eles não tinham sido honestos sobre esse aspecto do plano familiar deles. Quando tentei discutir finanças diretamente, meu pai ficou na defensiva. Estamos bem. O objetivo é ajudar sua irmã, não a nós. Mas uma conversa com a vizinha Sharon revelou outra dimensão. Enquanto me ajudava a carregar as compras do carro, ela mencionou como meus pais estavam animados por eu estar me mudando para casa permanentemente para ajudar a criar o bebê. Eles estão contando para todo mundo há semanas, disse ela, animada. Sua mãe está tão aliviada que você vai assumir os cuidados da criança para que a Amber possa eventualmente voltar a trabalhar meio período. Semanas? Eles vinham anunciando esse plano há semanas, sabe-se lá quantas semanas, antes mesmo de me perguntarem. Eu os confrontei naquela noite, apenas para receber olhares confusos. Nós simplesmente presumimos que você ia querer ajudar, disse a mãe. Você sempre foi o responsável. Isso não é um elogio, já que significa que você espera que eu abra mão da minha vida para resolver os problemas da Amber, respondi. Amber começou a chorar. Então agora meu bebê é um problema? Que bom, Morgan. A manipulação emocional era familiar, mas não menos eficaz. Acabei concordando em ficar apenas uma semana para discutir melhor a situação, uma concessão da qual me arrependi imediatamente. Aquela semana se estenderia muito mais do que eu jamais previra, me puxando cada vez mais para a armadilha cuidadosamente construída. O que começou como apenas uma semana se transformou em 2, depois em um mês, graças a uma série de manobras calculadas dos meus pais. Cada vez que eu planejava voltar para Chicago, uma nova crise se materializava, Amber se sentindo mal,
mamãe precisando de ajuda com um projeto doméstico, papai pedindo ajuda para organizar documentos financeiros. Cada pedido parecia razoável isoladamente, mas formou um padrão projetado para estender minha estadia indefinidamente. Mantive meu emprego trabalhando remotamente, embora meu desempenho sofresse com interrupções constantes. Minhas manhãs começavam com a mamãe batendo na porta do escritório às 6h30, muitas vezes acompanhada da Amber, reclamando do desconforto da gravidez e da necessidade de companhia. Meu dia de trabalho era pontuado por pedidos para fazer recados porque você fica só sentada no computador mesmo. O primeiro sinal de alerta sério surgiu quando descobri 3 chamadas perdidas de uma corretora imobiliária de Chicago. Quando retornei a ligação, ela pareceu confusa. Estou acompanhando o cancelamento das visitas aos apartamentos, explicou. Sua mãe disse que você decidiu ficar em Michigan permanentemente, mas eu queria confirmar diretamente. Fiquei com o estômago embrulhado. Nunca cancelei nenhuma visita e certamente não decidi ficar em Michigan. Depois de agendar novos compromissos, confrontei minha mãe, que fingiu não saber de nada antes de admitir que tinha ajudado a organizar meus negócios ligando para cancelar compromissos que eu havia mencionado em ligações de trabalho. Você está tão ocupado que pensei em ajudar, disse ela, inocentemente. Além disso, procurar apartamentos parece prematuro quando ainda não definimos o plano familiar. O uso do Anozan por ela destacou o problema fundamental: meus pais não viam minhas decisões de vida como algo que eu poderia tomar de forma independente. As violações de limites aumentaram a partir daí. Meu laptop acidentalmente encharcou quando minha mãe colocou um vaso de flores muito perto da minha estação de trabalho. O substituto demorou uma semana para chegar, durante a qual fiquei atrasada em alguns projetos e precisei usar o antigo computador de mesa da família na sala de estar, onde a privacidade era impossível. Enquanto isso, as expectativas de Amber se tornavam cada vez mais irracionais. Ela me mandava mensagens do quarto dela, pedindo lanchinhos ou ajuda para escolher roupinhas de bebê online. Quando expliquei que estava trabalhando, ela reclamou com os nossos pais que eu era fria e pouco compreensiva. Papai então me dava sermões sobre as prioridades da família, enquanto mamãe fazia comentários passivo-agressivos sobre minha dedicação a estranhos naquela empresa em vez de ao seu próprio sangue. As táticas de isolamento começaram sutilmente. Quando minha amiga Raquel, de Chicago, mandou uma mensagem dizendo que viria passar o fim de semana aqui, minha mãe disse que eu estava ocupada demais ajudando Amber antes mesmo de poder responder. Só descobri isso quando Raquel ligou, preocupada com meu silêncio repentino. Interferências semelhantes aconteceram com outros amigos e colegas, gradualmente cortando minha rede de apoio. Na terceira semana, meu chefe, Patrick, agendou uma videochamada para discutir meu desempenho. Morgan, seu trabalho está decaindo, disse ele, com preocupação evidente na expressão. Prazos perdidos, falhas de comunicação, qualidade abaixo do seu padrão habitual. O que está acontecendo? Expliquei a situação familiar tentando soar profissional, mas a tensão na minha voz era evidente. Isso parece menos uma visita e mais uma situação de refém, observou Patrick. Nós valorizamos você, mas precisamos da nossa designer sênior presente. Posso te dar mais 2 semanas para resolver isso, mas depois precisamos do velho Morgan de volta. O tiro de advertência da minha carreira finalmente rompeu a névoa de manipulação em que eu vivia. Naquela noite, ouvi uma conversa que confirmou meus piores medos. Da cozinha, eu podia ouvir meus pais e Amber conversando na sala de estar, sem perceber a minha presença. O contrato com a cuidadora está quase pronto, meu pai dizia. Quando o bebê nascer, ela estará envolvida demais para ir embora. Tem certeza de que isso é legal? Perguntou Amber. É um contrato de assistência familiar, respondeu a mãe. Perfeitamente legítimo. Assim que Morgan assinar, ela terá a responsabilidade formal de cuidar das crianças enquanto morar aqui. Isso protege a todos. Ela ainda está falando em voltar para Chicago, disse Amber, duvidosa. A voz do pai endureceu. Isso não vai acontecer. Investimos demais neste plano. Além disso, ela sempre fez o que era esperado quando pressionada o suficiente. As palavras deles me atingiram como golpes físicos. Eles não estavam apenas esperando que eu os ajudasse, estavam estrategicamente garantindo que eu não pudesse ir embora, criando obrigações financeiras e legais sem meu conhecimento ou consentimento. Recolhi-me silenciosamente para a sala, com as mãos trêmulas enquanto processava a traição.
As pessoas que deveriam ter apoiado minha independência estavam ativamente minando-a, tratando-me não como um adulto com autonomia, mas como um recurso a ser mobilizado em benefício de Amber. No dia seguinte, ocorreu um incidente que finalmente me levaria ao meu limite. Enquanto eu tomava banho, alguém mexeu na minha pasta. Descobri isso quando vi meus extratos financeiros e passaporte retirados do compartimento de costume. Quando confrontada, minha mãe alegou que estava procurando carimbos, uma mentira óbvia que confirmava que eles estavam monitorando minhas finanças e documentos de identidade. As paredes estavam se fechando, e percebi com clareza cristalina que, se não agisse com decisão, perderia tudo o que havia construído para mim. A armadilha estava quase completa, mas eles subestimaram minha determinação de escapar. O chá de bebê foi a gota d'água. Mamãe o organizou em nossa casa em uma tarde de sábado, convidando familiares e amigos da vizinhança para celebrar a iminente maternidade de Amber. Eu ajudei nos preparativos, apesar do meu ressentimento crescente, ainda presa no padrão de realizar expectativas enquanto planejava minha fuga. A sala de estar transbordava de decorações cor-de-rosa, sacolas de presentes e mulheres tagarelas, arrulhando sobre fotos de ultrassom. Eu sorri e desempenhei meu papel, servindo ponche e anotando os presentes para os bilhetes de agradecimento. Ninguém pareceu notar ou se importar que minhas mãos tremessem levemente ou que meu riso nunca chegasse aos meus olhos. No meio do ritual de abertura dos presentes, tia Cathy perguntou a Amber sobre seus planos para depois que o bebê chegasse. Vou levar alguns meses para criar laços com ela, respondeu Amber casualmente, e provavelmente procurar um emprego de meio período quando Morgan tiver estabelecido a rotina de cuidados com a criança. A sala ficou em silêncio enquanto dezenas de olhares se voltavam para mim. Congelei, a concha de ponche suspensa sobre uma xícara de cristal. Você vai ficar para ajudar a criar o bebê? Perguntou a prima Beth. E o seu trabalho em Chicago? Antes que eu pudesse responder, minha mãe interrompeu. Morgan tomou a decisão altruísta de se mudar para casa permanentemente. Ela será a principal cuidadora do bebê enquanto Amber faz a transição para a maternidade. Que sacrifício! Tia Cathy murmurou em tom de aprovação, abrir mão da carreira pela família. Isso sim é amor de verdade. A sala explodiu em murmúrios de apreciação e acenos de aprovação. Alguém começou a bater palmas, e logo todos se juntaram, aplaudindo meu suposto sacrifício, algo que eu nunca havia concordado em fazer. Fala, gritou um vizinho. Conte-nos o que fez você decidir voltar para casa. Presa sob olhares expectantes, eu lutava para encontrar as palavras. Na verdade, ainda não decidi nada permanente. Ainda estou analisando as opções do meu emprego e apartamento em Chicago. A mãe riu alto demais. Sempre a modesta. A Morgan já deu aviso prévio no apartamento dela e organizou trabalho remoto por tempo indeterminado. Ela está apenas sendo humilde. Não dei aviso prévio em lugar nenhum, eu disse firmemente, sentindo algo estalar dentro de mim, e meu acordo de trabalho remoto é temporário. Um silêncio desconfortável tomou conta da sala. Os olhos de Amber se encheram de lágrimas, se genuínas ou estratégicas, eu não conseguia mais dizer. Vamos para o próximo presente, disse minha mãe, desviando a conversa da minha rebelião. Durante o resto do banho, mergulhei em uma névoa de choque e raiva. O anúncio público havia sido calculado, tornando socialmente difícil para mim contradizer a narrativa sem parecer cruel com minha irmã grávida. Naquela noite, depois que os convidados foram embora, a fachada de harmonia familiar se desfez completamente. Como você pôde nos envergonhar daquele jeito? Perguntou mamãe enquanto carregava agressivamente a máquina de lavar louça, me contradizendo na frente de todos. Como você pôde anunciar decisões de vida que eu nunca tomei? Retruquei. Você contou para todo mundo que eu tinha dado demissão do meu apartamento. Isso é mentira. É o que precisa acontecer, interrompeu papai. Temos sido pacientes com a sua relutância, mas decisões precisam ser tomadas antes que o bebê chegue. Minhas decisões sobre a minha vida não são suas, eu disse, lutando para manter a voz firme. Tenho uma carreira, uma casa e uma vida em Chicago que trabalhei duro para construir. Um trabalho de tirar fotos no computador, Amber zombou. Meu bebê precisa de você mais do que uma empresa de marketing. Esse trabalho de eu tirar fotos me paga o suficiente para comprar um apartamento à beira do lago e economizar para a aposentadoria, respondi. E seu bebê é responsabilidade sua, não minha. Mamãe engasgou como se eu tivesse lhe dado um tapa.
Família cuida da família, Morgan. Nós te criamos com valores melhores do que esse egoísmo. É egoísmo esperar viver a minha própria vida, fazer as minhas próprias escolhas? Quando essas escolhas machucam a família, sim, disse papai com firmeza. Sempre esperamos mais de você, Morgan. Era para você entender o dever familiar. Nós te apoiamos a vida toda, acrescentou a mãe. Agora é a sua vez de nos apoiar. Estamos envelhecendo, Amber precisa de ajuda e esta família precisa de você aqui. A verdade finalmente veio à tona, eles sempre me viram como um investimento que renderia na forma de cuidados com idosos e apoio a Amber. Minha independência nunca foi o objetivo, era uma condição temporária que planejavam revogar quando fosse conveniente. Minha vida não é menos importante que a da Amber, eu disse baixinho. Meus sonhos e objetivos também importam. Amber riu amargamente. Sua carreira e seu apartamento versus o bem-estar do meu bebê? Não tem comparação. Não deveria haver competição nenhuma, respondi. Você está criando uma falsa escolha. A expressão do pai endureceu. Fizemos sacrifícios pela sua vida inteira. Agora precisamos de você, e você está virando as costas para a família. Nunca pensei que você fosse tão egoísta. A palavra egoísta, a arma que eles usavam sempre que eu priorizava minhas necessidades, atingiu um impacto diferente desta vez. Em vez de desencadear culpa, cristalizou tudo o que havia de errado em nossa dinâmica familiar. Vou dormir, eu disse, subitamente exausta. Podemos conversar amanhã, quando todos estiverem mais calmos. Mas quando me virei para ir embora, as próximas palavras da minha mãe me paralisaram. Já conversamos com o seu senhorio em Chicago, ela admitiu. Seu contrato de aluguel não será renovado no mês que vem. Explicamos a emergência familiar. A violação foi de tirar o fôlego. Eles minaram ativamente a minha segurança de moradia sem o meu conhecimento. Você não tinha o direito, sussurrei. Fizemos o que era necessário, respondeu o pai sem se desculpar. Às vezes, as crianças precisam de orientação para tomar as decisões certas. Eu tinha 34 anos e era tratada como uma adolescente rebelde por querer autonomia sobre a minha própria vida. Naquele momento, olhando para aqueles rostos impenitentes, algo fundamental mudou dentro de mim. A necessidade desesperada pela aprovação deles, que moldara tantas das minhas escolhas, simplesmente desapareceu, substituída por uma clareza gélida. Eles nunca mudariam. Esse padrão continuaria enquanto eu participasse dele. Assenti lentamente, dando-lhes o que queriam ver, aquiescência, rendição. Agora eu entendo. O alívio tomou conta de seus rostos, interpretando minha calma como aceitação. Você verá que isso é o melhor para todos, disse minha mãe, dando um tapinha condescendente no meu braço. Fui até a sala e fechei a porta, sentado no escuro com perfeita clareza sobre o que precisava fazer. A armadilha que eles haviam armado estava quase completa, mas cometeram um erro crítico, me empurraram além do meu limite, para um lugar onde a fuga se tornou mais importante do que a aprovação. Pela manhã, eu teria ido embora. Mas primeiro, eu precisava de um plano. No silêncio da sala naquela noite, comecei a planejar metodicamente minha saída. O sofá-cama rangeu quando abri meu laptop, com cuidado para me posicionar onde a tela não fosse visível da porta. Primeiro, garanti meu bem mais importante, meu emprego. Enviei um e-mail para Patrick com um assunto urgente, situação pessoal, solicitando uma videochamada confidencial logo cedo para o dia seguinte. Depois, criei uma nova conta de e-mail que minha família não teria conhecimento e comecei a transferir comunicações importantes para lá. Em seguida, vieram as finanças. Verifiquei minhas contas bancárias e confirmei que meus pais não tinham conseguido acesso, apesar da espionagem. Dormir era impossível enquanto eu catalogava o que precisava levar e o que poderia ser reposto. Às 5 da manhã, eu tinha uma estratégia e um cronograma claros. Tomei banho e me vesti cedo, avisando minha mãe que tinha uma apresentação importante no trabalho quando ela questionou meu traje formal. Vou precisar de total privacidade por algumas horas, expliquei. Talvez eu vá à biblioteca para ter uma internet melhor. Ela pareceu satisfeita com meu aparente retorno à cooperação. Tudo bem, querida. Você volta para o jantar? Estou fazendo sua lasanha favorita. Não perderia, menti, as palavras com um gosto amargo.
No café local, conectei-me com Patrick por vídeo. Sua expressão preocupada se aprofundou enquanto eu explicava a situação sem embelezamento emocional, a manipulação, a interferência no aluguel, o contrato de cuidador, tudo isso. Isso é? Ele lutava para encontrar as palavras. Morgan, isso não é um comportamento familiar normal. Isso soa como controle coercitivo. A validação dele quase me fez perder a compostura. Preciso sair imediatamente, mas não posso perder este emprego. É a minha salvação. A resposta de Patrick me surpreendeu. Estamos considerando abrir um escritório satélite em Denver. Nossa base de clientes lá está crescendo. Mudar para lá seria bom para você? Podemos providenciar acomodações temporárias enquanto você se adapta. A tábua de salvação que eu tanto precisava apareceu. Denver seria perfeito. Eles nunca pensariam em me procurar lá. Considere feito. Vou pedir para o RH preparar a papelada e enviar para o seu novo e-mail. Aproveite a semana para se acomodar e podemos discutir a logística quando você estiver seguro. Com o emprego garantido, liguei para a única pessoa em quem confiava plenamente, Raquel, minha colega de quarto da faculdade que virou melhor amiga. Preciso de um favor enorme, comecei, e exige sigilo absoluto. Raquel ouviu sem interromper enquanto eu descrevia o que estava acontecendo e meu plano de fuga. Preciso de um lugar para ir por alguns dias antes de Denver. Um lugar onde eles nem pensariam em procurar. Meu lugar em Milwaukee é seu, disse ela imediatamente. Tenho um quarto vago e preciso tirar uns dias de férias. Quando você vem? Amanhã de manhã, eu disse. Vou dizer a eles que estou resolvendo os problemas, mas não volto. Meu Deus, Morgan, isso parece saído de um thriller psicológico. Quer que eu vá até aí te buscar? Não, preciso fazer isso sozinha. Mas ter um destino é fundamental. Com o apoio de Raquel confirmado, tratei de questões práticas. Encontrei um depósito perto do apartamento dela e reservei uma pequena unidade. Entrei em contato diretamente com o proprietário do meu imóvel em Chicago e descobri que meus pais haviam ligado, mas não tinham autorização para rescindir meu contrato de aluguel. Contratei uma empresa de mudanças para embalar e guardar meus pertences de Chicago até eu me mudar para Denver. A tarefa mais difícil era decidir o que levar da casa dos meus pais. Eu não conseguia esvaziar a sala sem levantar suspeitas, mas certos itens eram insubstituíveis: meu portfólio profissional, documentos importantes, itens sentimentais da minha avó. Eu precisava de uma distração. A oportunidade surgiu quando minha mãe mencionou que precisava de compras para o jantar. Eu me ofereci com entusiasmo e então eu lembrei de alguns materiais de trabalho que precisava na loja de materiais de escritório. Talvez eu demore um pouco, avisei. Tenho várias paradas para fazer. Vá com calma, disse minha mãe, me entregando uma longa lista de compras. Seu pai só chega às 6 horas, de qualquer jeito. Assim que saí da casa, dirigi até o banco mais próximo e abri uma nova conta em uma rede sem agências na minha cidade natal. Transferi a maior parte dos meus fundos, deixando apenas o suficiente na minha conta original para evitar suspeitas imediatas. Comprei um celular pré-pago como reserva e fiz paradas estratégicas para comprar itens essenciais, produtos de higiene pessoal, roupas básicas e uma mala resistente que não faria falta em casa. No depósito, paguei adiantado por 3 meses e guardei essas compras junto com os itens que fui tirando de casa aos poucos nos últimos dias. As compras de supermercado eram minha última parada, cuidadosamente selecionadas para manter a ilusão de um jantar familiar normal. Naquela noite, desempenhei meu papel com perfeição, ajudando a preparar o jantar, discutindo nomes de bebê com Amber e até mesmo olhando amostras de tinta para o quarto do bebê com aparente interesse. Sugeri uma noite de filme em família, um pedido inusitado que agradou imensamente minha mãe enquanto assistíamos a uma comédia inofensiva. Memorizei seus rostos, sabendo que poderia ser a última vez que os veria por muito tempo. Mais tarde, quando a casa ficou silenciosa, escrevi uma carta para Amber. Apesar de tudo, ela merecia uma explicação, mesmo que não entendesse. Expliquei que a amava, mas que não podia sacrificar minha vida inteira por suas escolhas. Desejei-lhe tudo de bom com o bebê e expressei a esperança de que um dia ela pudesse ver as coisas da minha perspectiva. Selei a carta e a escondi em seu porta-joias, onde ela a encontraria depois que eu partisse. A manhã chegou com um nó no estômago.
Vesti-me casualmente, peguei minha bolsa com meus documentos mais importantes e anunciei que ia correndo à padaria comprar doces fresquinhos para o café da manhã. Mamãe, ainda de hobby, acenou para mim com um sorriso. Você pode pegar aqueles rolinhos de canela que seu pai gosta? E talvez um café descafeinado para Amber. Claro, eu disse, parando na porta para dar uma última olhada na casa que havia se transformado em uma prisão. Te vejo em breve. O clique da porta se fechando atrás de mim foi memorável. No meu carro, coloquei a chave da minha casa no banco do passageiro, não precisaria mais dela. Em vez de virar em direção à padaria, segui em direção à rodovia interestadual, acelerando em direção a Milwaukee e à Liberdade. Quando a placa de limites da cidade desapareceu no meu espelho retrovisor, emoções conflitantes me invadiram, culpa esmagadora, alívio crescente, medo persistente, por baixo de tudo, uma certeza crescente de que eu estava finalmente fazendo o que deveria ter feito semanas atrás, escolhendo a mim mesmo. Meu telefone começou a tocar 2 horas depois, primeiro a mamãe, depois o papai, depois a Amber, em sequência. Deixei cada chamada cair na caixa postal. Depois da 4ª ligação da mamãe, parei num ponto de parada, removi o chip do celular e inseri o pré-pago. Aquela parte da minha vida estava oficialmente em pausa. No início da tarde, cheguei ao prédio da Raquel. Ela me esperava do lado de fora, com uma expressão que misturava preocupação e alívio. Quando ela me abraçou, finalmente me permiti chorar, soluços profundos e intensos que liberaram semanas de tensão e anos de dor acumulada. Você está segura agora, ela sussurrou, e não está sozinha. Pela primeira vez em muito tempo, ambas as afirmações pareciam verdadeiras. Denver me recebeu com vistas espetaculares das montanhas e um ar puro e puro que, de alguma forma, tornou a respiração mais fácil em todos os sentidos. 2 semanas após minha fuga, eu estava no meu apartamento corporativo temporário, desempacotando os itens essenciais que Raquel me ajudou a enviar de Milwaukee. A empresa foi surpreendentemente receptiva, tratando minha situação com discrição e apoio, o que tornou a transição mais tranquila do que eu ousava esperar. Meu novo telefone continha apenas alguns contatos: Raquel, Patrick, RH e um terapeuta recomendado pelo programa de assistência ao funcionário da empresa. Meu número antigo permanecia ativo, mas intocado, acumulando mensagens de voz e mensagens de texto que eu não estava pronto para ouvir. Raquel monitorava ocasionalmente, relatando o tom geral sem detalhes específicos que pudessem me puxar de volta para o vórtice emocional. Eles passaram a fazer ameaças, ela me disse durante nossa ligação noturna. Seu pai está falando em registrar um boletim de ocorrência de desaparecimento. Sou uma mulher de 34 anos que saiu voluntariamente, apontei. Isso não vai chamar muita atenção da polícia. Estão contando para todo mundo que você teve algum tipo de colapso. O Facebook da sua mãe está cheio de posts do tipo reze pela nossa filha problemática. Ri sem graça. Clássico. Quando o controle falha, desacredite o fugitivo. A previsibilidade da reação deles, de alguma forma, tornou a situação mais fácil de suportar. Eles estavam seguindo um manual de manipulação que eu tinha visto a vida toda. Mas, pela primeira vez, eu estava fora do seu alcance. Meus colegas no escritório de Denver me receberam calorosamente, sem saber toda a história por trás da minha transferência. Dediquei-me ao trabalho com energia renovada, descobrindo que a liberdade do drama familiar me dava um espaço mental para uma criatividade que eu não tinha acesso há anos. Projetos que teriam me sobrecarregado em Michigan agora pareciam administráveis, até revigorantes. Procurar um apartamento tornou-se meu projeto de fim de semana. Encontrei um apartamento ensolarado de 1 quarto em um prédio moderno, com recursos de segurança que me deram tranquilidade, entrada com chaveiro, porteiro e nenhuma ligação com meu nome em registros públicos, já que eu alugava por meio de um serviço imobiliário corporativo. Meus pais tinham meu número de seguro social e minha data de nascimento, então coloquei um alerta de fraude no meu cartão de crédito e monitorei minhas contas religiosamente. 3 semanas depois de chegar a Denver, recebi meu primeiro contato direto deles, uma carta registrada do meu pai, repleta de manipulação emocional disfarçada de preocupação. Estamos extremamente preocupados com sua saúde mental, escreveu ele. Abandonar sua família quando mais precisamos de você demonstra uma ruptura séria com a realidade. Volte para casa e nós o ajudaremos a obter o tratamento de que precisa. A carta prosseguia com ameaças veladas sobre a reputação da família, repercussões financeiras e a dor imperdoável que eu estava causando à minha irmã grávida.
Cada frase era calculada para desencadear culpa, vergonha e medo, emoções que me controlaram por décadas. Compartilhei a carta com minha terapeuta, doutora Winters, na sessão seguinte. O que você percebe nesta comunicação? Ela perguntou depois de lê-la. É tudo sobre eles, sua dor, suas necessidades, sua decepção. Não há a menor dúvida se estou seguro ou feliz. Ela assentiu. E o que isso lhe diz? Que tomei a decisão certa de ir embora, eu disse, a certeza na minha voz surpreendendo até a mim. A próxima fase da campanha veio através das redes sociais. Minha mãe postou atualizações vagas, mas alarmantes, sugerindo que eu era mentalmente instável e potencialmente em perigo. Antigos colegas de classe e parentes distantes começaram a enviar mensagens para contatos em comum, tentando me localizar. Desativei minhas contas temporariamente, criando outra barreira entre minha nova vida e meu passado. 6 semanas após a minha partida, Amber deu à luz uma menina saudável. Soube disso não pela família, mas por Raquel, que ainda morava perto o suficiente para ouvir as notícias locais. O anúncio do nascimento no jornal local listava o nome da bebê como Morgan Elise Sullivan. Deram o seu nome a ela, disse Raquel gentilmente. Achei que você deveria saber. A manipulação foi tão transparente que quase me fez rir. Dar o meu nome ao bebê foi a arma definitiva para se sentir culpado. Como eu poderia abandonar o meu próprio xará? Mas a tática revelou o mal-entendido fundamental que eles tinham sobre o motivo pelo qual eu havia partido. Não se tratava de uma estratégia de negociação para obter melhores termos ou mais reconhecimento, era uma separação necessária de pessoas que me viam como uma extensão de si mesmas, em vez de um indivíduo com minhas próprias necessidades e desejos válidos. 2 meses depois de começar minha vida em Denver, eu estava criando rotinas que me nutriam em vez de me esgotarem, caminhadas matinais em parques próximos, aulas de culinária noturnas nas quais fazia amigos que não sabiam nada sobre meu passado, explorações de fim de semana em museus e galerias locais, pequenos prazeres que se acumulavam em uma vida que parecia autenticamente minha. Então veio a escalada que eu esperava, uma vistoria policial no meu apartamento. De alguma forma, eles me rastrearam até Denver, provavelmente por meio de registros de emprego ou rastros de cartão de crédito. Os policiais foram profissionais e rapidamente se certificaram de que eu não estava desaparecido nem em perigo. Seus pais parecem muito preocupados, mencionou um policial. Saí voluntariamente e estou perfeitamente bem, expliquei. Sou um adulto que optou por me mudar por motivos profissionais e pessoais. Tecnicamente, não podemos dizer a eles que encontramos você sem sua permissão, explicou o policial, mas precisamos informar que você está seguro. Por favor, diga a eles que estou bem, mas não divulgue minha localização ou quaisquer outros detalhes, pedi. E, por favor, informe no seu relatório que não quero contato. Depois que eles saíram, liguei para a advogada que havia contratado especificamente para assuntos familiares. A perseguição constante havia se transformado em assédio, e medidas mais rigorosas eram necessárias. Ela redigiu uma carta de cessação e desistência descrevendo exatamente o que aconteceria se eles continuassem com o comportamento atual, possíveis acusações de assédio, ordens de restrição e ação judicial por difamação em relação às alegações de saúde mental. A carta foi entregue com documentação de suas ações até o momento, capturas de tela de postagens em redes sociais, cópias de mensagens enviadas a amigos e registros de suas ligações para meu empregador e proprietário. A resposta deles veio por meio do meu advogado, choque e indignação por eu atacá-los legalmente quando eles estavam apenas preocupados com a filha. Mas por trás da indignação havia algo novo, o primeiro tremor de reconhecimento de que o controle deles havia realmente desaparecido. A campanha da minha mãe nas redes sociais parou de repente. As ligações para o meu antigo número tornaram-se menos frequentes. Familiares que haviam sido recrutados para a busca recuaram. Os limites formais que eu havia estabelecido por vias legais conseguiram o que anos de conversas não conseguiram, eles foram finalmente forçados a reconhecer minha autonomia. 3 meses depois de sair de Michigan, recebi um e-mail inesperado da minha prima Beth, que estava no chá de bebê. Não sei exatamente o que aconteceu, escreveu ela, mas reconheço os padrões da minha própria mãe. Se você precisa de uma família que entenda limites, estou aqui. A mensagem dela abriu uma porta que eu pensava estar permanentemente fechada, a possibilidade de conexões familiares que respeitassem, em vez de atropelar, minha independência. Iniciamos uma correspondência cuidadosa que se tornou uma ponte para as partes da minha história familiar que valiam a pena preservar.
À medida que o verão dava lugar ao outono em Denver, eu me sentia desabrochando como uma planta finalmente recebendo a luz adequada. Colegas comentavam sobre minha confiança crescente em reuniões. Meu portfólio de trabalho se expandia com projetos inovadores que demonstravam habilidades que eu não havia expressado plenamente antes. Saí com encontros casuais, estabelecendo limites saudáveis desde o início. O desenvolvimento mais surpreendente veio de Amber. 6 meses após o parto, ela enviou um breve e-mail para o meu endereço de trabalho: ser mãe é mais difícil do que eu esperava. Acho que entendo um pouco melhor agora. Não foi um pedido de desculpas, mas sim um reconhecimento, a primeira brecha na narrativa familiar de que eu os havia abandonado em vez de escapar da manipulação. Não respondi imediatamente, demorando um tempo para processar com o Dr. Winters como restabelecer o contato limitado. Quando finalmente respondi, minha mensagem foi simples: obrigada por entrar em contato. Espero que você e o bebê estejam bem. Gostaria de saber mais sobre como você está. A porta para a reconciliação não estava totalmente aberta, mas também não estava permanentemente trancada. Nos meus termos, no meu ritmo, eu podia escolher qual relacionamento, se houver, eu queria com minha família daqui para frente. A dinâmica de poder havia mudado fundamentalmente, e todos nós sabíamos disso. Um ano após minha fuga, eu estava na varanda do meu novo apartamento permanente, um lugar que eu havia escolhido, mobiliado e pago para mim. Lá embaixo, Denver fervilhava com a atividade noturna. Atrás de mim, uma casa que refletia meus gostos e prioridades me aguardava. Meu celular continha mensagens de amigos que valorizavam meus limites e apoiavam meu crescimento. A jornada de cuidadora familiar aprisionada à mulher independente tinha sido dolorosa e complexa. Mas ali, parada, observando o pôr do sol atrás das montanhas, eu tinha absoluta certeza de que nunca mais entregaria minha liberdade duramente conquistada às expectativas de ninguém além das minhas. Um ano se transformou em 2, e Denver deixou de ser um destino de fuga rápida para se tornar um verdadeiro lar. As paredes do meu apartamento, antes vazias e com uma aparência provisória, agora exibiam fotografias emolduradas de novas memórias, caminhadas nas montanhas rochosas com amigos da minha aula de cerâmica, comemoração da minha promoção a diretora criativa, viagens de fim de semana a pequenas cidades montanhosas onde ninguém conhecia a minha história. A agência de marketing prosperou com a nossa expansão em Denver, e eu prosperei com ela. Meu portfólio cresceu e incluiu campanhas premiadas que carregavam meu estilo característico, designs limpos e impactantes que comunicavam emoções complexas com simplicidade elegante. Percebi a ironia de que minha capacidade de destilar sentimentos complexos em clareza visual havia sido aprimorada ao longo de anos lidando com a dinâmica familiar. As notícias de Michigan chegavam principalmente por meio da prima Beth, que se tornará uma aliada inesperada. Ela relatava, com cautelosa neutralidade, que Amber finalmente assumirá a responsabilidade por sua filha, a pequena Morgan, depois que meus pais assumiram a maior parte dos cuidados com a criança durante o primeiro ano. Ela conseguiu um emprego de recepcionista no consultório odontológico, Beth me contou durante nossa videoconferência mensal. Seus pais cuidam do bebê durante os plantões, mas agora ela mesma cuida das noites e dos fins de semana. Senti uma mistura complexa de emoções com a notícia: orgulho pelos passos da minha irmã rumo à independência, tristeza pelo relacionamento perdido e um cansaço persistente com a narrativa familiar em torno da minha partida. Como eles falam de mim? Perguntei, uma pergunta que eu cuidadosamente evitava até então. Beth hesitou. A situação evoluiu. No início, tudo se resumia ao seu abandono e colapso mental, mas sua resposta jurídica os abalou. Ultimamente, tem havido menos conversas sobre seu retorno e mais reconhecimento de que você construiu algo para si no Colorado. Essa mudança sutil representou uma mudança radical na dinâmica da minha família. Pela primeira vez, eles estavam se adaptando às minhas escolhas, em vez de esperar que eu me conformasse às suas exigências. Minha terapeuta, Doutora Winters, me ajudou a entender que eu não podia controlar a interpretação deles dos acontecimentos, apenas a minha reação a eles. Sua liberdade não exige a compreensão deles, ela me lembrava com frequência, embora seja humano desejá-la. A reviravolta em nosso acordo veio inesperadamente por meio de uma tragédia. Meu pai sofreu um pequeno ataque cardíaco e minha mãe ligou para o meu número do trabalho em pânico. Embora não nos falássemos há quase 2 anos, atendi. Morgan, ela sussurrou, com a voz mais baixa do que eu me lembrava, seu pai está no hospital. Não é, eles não acham que seja uma ameaça à vida, mas achei que você deveria saber.
Obrigada por me avisar, eu disse, com minha voz profissional se ajeitando automaticamente. Por favor, me mantenha atualizada sobre o estado dele. Você vai voltar para casa? A pergunta não continha nenhuma das exigências que eu esperava antes. Não posso agora, respondi honestamente, mas gostaria de enviar flores e ligar para ele quando ele puder falar. O silêncio que se seguiu não foi de raiva, mas sim de reflexão. Ele gostaria disso, disse ela finalmente. Aquela breve conversa abriu um estreito canal de comunicação, e-mails curtos e informativos sobre a recuperação do papai, ocasionalmente incluindo atualizações sobre Amber e o bebê. Respondi com a mesma brevidade, compartilhando apenas detalhes selecionados sobre meu trabalho e a vida em Denver. A manipulação emocional que caracterizava nosso relacionamento estava notavelmente ausente, substituída por uma neutralidade cautelosa. 3 meses após o ataque cardíaco do meu pai, recebi uma carta que mudou tudo. Ao contrário das comunicações anteriores, projetadas para me culpar ou controlar, esta começava com palavras que eu jamais esperara ler: posso ter me enganado sobre algumas coisas. A letra da minha mãe continuou por 3 páginas de reflexão cuidadosa. Ela não se desculpou explicitamente pela tentativa de armadilha 2 anos antes, mas reconheceu as expectativas injustas e impressões que você tinha todo o direito de rejeitar. Ela descreveu como minha partida acabou forçando Amber a desenvolver uma independência que ela jamais teria encontrado de outra forma. Sua irmã é uma pessoa diferente agora, mais responsável, mais consciente das consequências. A luta foi boa para ela, embora nenhum de nós a tivesse escolhido. A carta concluía não com exigências de reconciliação, mas com uma porta aberta: se você quiser nos visitar nos seus termos, gostaríamos de ver a mulher que você se tornou. Li a carta várias vezes, em busca da manipulação oculta, da sutil culpa. Não encontrando nada, compartilhei com o Dr. Winters. O que você acha? Isso é genuíno? A questão não é se é perfeito, ela respondeu. A questão é se é o suficiente para você considerar redefinir o relacionamento em novos termos. Após cuidadosa consideração, decidi que sim. Respondi com a mesma intensidade, reconhecendo a dor de ambos os lados, reafirmando minha decisão de ir embora e expressando minha gratidão pela reflexão que claramente ocorrerá durante minha ausência. Sugeri uma videochamada como primeiro passo, com prazos claros definidos com antecedência. Aquela conversa inicial de 40 minutos foi estranha, mas civilizada. Mamãe parecia mais velha, mais contida. Ela fez perguntas sobre o meu trabalho e ouviu as respostas sem fazer comentários. Perguntei sobre a saúde do meu pai e da filha da Amber, sem me oferecer para ajudar ou visitar. A ligação terminou com planos provisórios de conversarmos novamente no mês seguinte. Passos lentos e cuidadosos levaram a um novo tipo de relacionamento familiar, com limites firmes, compartilhamento limitado e o claro entendimento de que eu nunca mais moraria em Michigan nem assumiria a responsabilidade pelas escolhas de vida dos outros. Nossa comunicação permaneceu predominantemente digital, com raras visitas presenciais altamente estruturadas, nas quais eu me hospedava em hotéis em vez da casa da família. A mudança mais profunda aconteceu durante minha terceira visita, quando finalmente conheci minha sobrinha, agora uma menina precoce de 3 anos com os olhos da Amber e sem nenhum conhecimento da nossa complicada história. Depois de uma tarde no parque, Amber me acompanhou até o meu carro alugado. Agora eu entendo, disse ela de repente. Por que você foi embora? Esperei, dando-lhe espaço para continuar. Ser responsável por outra pessoa 24 horas por dia, 7 dias por semana, é exaustivo. Não consigo imaginar ter que criar o filho de outra pessoa e ainda abrir mão dos meus próprios sonhos. Ela olhou para o parquinho onde nossa mãe empurrava o pequeno Morgan no balanço. Eles teriam consumido a sua vida inteira se você tivesse ficado. Sua compreensão, ainda que tardia, foi uma validação que eu não sabia que ainda precisava. Obrigada por dizer isso, respondi simplesmente. Eu estava com tanta raiva de você, ela admitiu, mas agora estou quase orgulhosa. Você me mostrou que era possível dizer não a eles. Nunca pensei que isso fosse uma opção antes. A ironia era perfeita: meu ato egoísta de autopreservação acabará beneficiando a todos, forçando um crescimento e uma readaptação que talvez nunca tivessem acontecido de outra forma. Amber desenvolvera resiliência e independência. Meus pais enfrentaram as consequências de seu comportamento controlador, e eu construí uma vida que honrava minhas necessidades e valores.
De volta a Denver, compartilhei essa revelação com meus amigos próximos durante nosso jantar mensal. Esses relacionamentos, uma família escolhida, construída com base no respeito mútuo e não na obrigação, haviam se tornado a base da minha rede de apoio. Aos limites, Raquel brindou, vindo de Milwaukee para passar o fim de semana, e a coragem de impô-los. E a família escolhida, acrescentou Miguel, meu colega que virou amigo, as pessoas que nos amam porque querem, não porque são obrigadas a amar. A jornada de cura continua diariamente. Ainda há momentos em que a velha culpa ressurge, em que me questiono se eu poderia ter encontrado uma solução menos dramática. Mas esses pensamentos não me controlam mais. Reconheço-os como ecos de condicionamento, e não como verdade. A maior lição da minha fuga não foi sobre dinâmica familiar ou táticas de manipulação. Foi sobre a profunda diferença entre ser necessário e ser valorizado. Minha família precisava de mim como um recurso, creche conveniente, apoio financeiro, gestão emocional. Mas eles não me valorizavam como um indivíduo com desejos e sonhos legítimos. Minha vida agora está repleta de pessoas que me valorizam, em vez de simplesmente precisarem de mim. Essa distinção cria relacionamentos baseados no respeito mútuo, em vez da exploração. Se você está assistindo a isso e reconhecendo padrões em sua própria vida, saiba que estabelecer limites não é egoísmo, é essencial. Seus sonhos importam. Seu tempo importa. Sua independência importa. Às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer por si mesmo e, em última análise, pelos outros é se afastar de relacionamentos que o tratam como um meio e não como um fim em si mesmo. Gostaria muito de saber sua opinião sobre estabelecer limites com a família. Você já teve que fazer uma escolha difícil entre as expectativas da família e o seu próprio bem-estar? Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. Se esta história ressoou com você, curta e inscreva-se para ajudar outras pessoas a encontrar esta mensagem. E lembre-se, você não precisa da permissão de ninguém para criar uma vida que honre seu eu autêntico. Obrigada por ouvir minha jornada e desejo-lhe coragem na sua.